nós vamos falar um pouquinho sobre patrimônio e restauro. Eu estou aqui com dois especialistas, Ricardo Andalafit e Gabriela França. Estamos trazendo o nosso curso, primeiro curso de patrimônio material das cidades. Como é que vai ser esse curso? Fala um pouquinho para a gente aí. Vamos lá. Pode começar. Vai ser um curso que ele vai ser voltado, primeiramente, para um conceito técnico, um conceito teórico, melhor dizendo, e depois indo para a prática. Né? Então você vai lá na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, você vai ter todo o repertório teórico, para quando nós tivermos a aula prática, você poder identificar o que eu vou estar falando, o que a Gabriela vai estar falando. Né? Então vai poder reconhecer alguns termos, algumas palavras. E aí a gente pensa assim, é um curso só para arquiteto? Não, não é só para arquiteto. Qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar com patrimônio, em reconhecer o patrimônio. O patrimônio ele é muito amplo, né? Ele envolve tudo que é a vida da gente. Né? Nós somos meios do patrimônio. Né? Nós temos uma família, temos uma religião, temos um clube que nós gostamos, um bairro da cidade. Tudo isso envolve o patrimônio. Só que agora a gente vai trabalhar o resgate desse patrimônio. E aí a gente entende o pertencimento das pessoas dentro do patrimônio. A gente se reencontra dentro do patrimônio. E a ideia do curso é preparar as pessoas para se encontrarem. E a partir daí, começarem a trabalhar com esse reencontro em outros locais. Pode ser na escola, pode ser no trabalho, o que quer que seja. É lógico que para os arquitetos vai ter um gancho maior de trabalho, sem dúvida, né? Porque você vai ter um foco de uma área que praticamente não tem profissionais trabalhando. É uma área que é muito escassa de profissional justamente por falta de cursos. Importante você falar isso. Estava até conversando com a Gabriela. Como é que é o mercado para esse tipo de profissional da arquitetura ou que vai trabalhar com patrimônio, Gabriela? Oi, pessoal, boa tarde. Então, na graduação, a gente passa pincelando só, né, a área do patrimônio. Essa é a verdade. Dentro da graduação da arquitetura, a gente tem, né, uma disciplina ali História sobre da patrimônio, história da arquitetura. Muitas vezes o professor não consegue levar o aluno a campo. O Ricardo ainda conseguiu, né, durante o período de aula dele, levar os alunos para essa aula prática, para que os alunos entendessem, né, o que é o mundo do patrimônio. Mas a verdade é que, quando a gente sai da graduação, muitas vezes a gente se depara com um mundo de possibilidades. E muitos dos meus colegas, eu percebo isso, né, dentro do mundo da arquitetura, vai para o mais convencional, vamos chamar assim. Né? Então, hoje nós sabemos que as cidades elas têm um boom imobiliário. Então, tem um campo muito explorado, né, na área de interiores, no campo de arquitetura, né, de interiores. De projetos, né, de arquitetura, exatamente. E o campo do patrimônio, ele é pouco explorado. Mas nós estamos falando de cidades que estão se desenvolvendo e o patrimônio, muitas vezes, ele é deixado de lado, né, nesse desenvolvimento das cidades. E é nesse lugar que a gente encontra espaço para trabalhar. Porque nós precisamos preservar as cidades, nós precisamos preservar o patrimônio. Perfeito. E eu acho que é mais interessante também, porque assim, nós já temos hoje grandes exemplos, né? As grandes capitais, principalmente as do Brasil, São Paulo, do nosso lado aqui, né? A gente tem esses trabalhos que estão acontecendo do retrofit. Eu acho que você podia falar um pouquinho, Ricardo, porque assim, a gente tem essa diferença, né? Porque o uso que era numa fase, num período, e agora com esse déficit habitacional que nós temos, então, ou seja, isso também é discutido dentro do patrimônio, né? Sim, sim. Porque é mais interessante você reocupar os centros urbanos que foram de alguma forma abandonados, que têm os seus prédios antigos ali sem ocupação, abandonados, que você criar um novo bairro, porque ali você já tem infraestrutura. Então é questão de adaptar um edifício que era comercial ou institucional, por exemplo, e transformar em moradia. Né? Então é possível, dadas as considerações de preservação dos elementos que vão nortear o patrimônio daquele edifício, a classificação patrimonial daquele edifício. Então é possível fazer um retrofit? Sim, né? Mas sem perder as características principais
que fizeram aquele edifício ser um patrimônio, porque ele traz a história. Uma outra coisa que é interessante a gente trabalhar é porque o pessoal pensa que o patrimônio está lá há 300 anos atrás, e não está. Não. Né? O que hoje foi construído na década de 70, 80, é patrimônio para nós. Sim. Né? Porque o Sim. mundo continua crescendo, continua rodando, as coisas continuam acontecendo. Né? Então, é interessante trazer também essa ligação. Identificar o período para ver qual a melhor forma de você preservar. Exatamente. Porque são técnicas construtivas e materiais diferenciados. Né? Então, se eu for imaginar uma construção de taipa de pilão, ela era feita de uma forma completamente diferente do que fazemos a arquitetura convencional hoje. Eu posso usar taipa de pilão num apartamento hoje? Pode. Sim. Você pode usar. E você vai ter um conforto térmico que nenhum outro tipo de parede surpreendente, né? Exatamente. Mas o que falta? Profissional que saiba fazer taipa de pilão. Então, a ideia nossa é um resgate dessas técnicas retrospectivas para que possamos fazer de novo o que teve tanto sucesso antes. Imagina, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha aquecedor, e as casas não tinham bolor, não tinham umidade, não passava frio, não passava calor. Tinha conforto. Né? A arquitetura, ela sempre foi, a prioridade da arquitetura foi o conforto, não foi a estética, foi o conforto. E aí a gente consegue trabalhar com esses produtos, esses materiais, essas formas de construir que nós tínhamos lá atrás para o mundo de hoje contemporâneo. Uma coisa que a gente acha que é muito interessante, nós trabalhamos muito na Arquitetando, é trazer o passado para hoje e para o futuro. Então, a arquitetura e o restauro está contemporâneo, numa linha contemporânea. Então, nós vamos trazer aquela construção antiga para os dias de hoje, preparada para o futuro. Vai descaracterizar ela? Não. Vamos dar um ressignificado para ela. Um reuso. Né? Um reuso que tenha identidade para as pessoas. Né? Eu não posso privar a sociedade de usufruir de um patrimônio. Né? Eu acho que também, vários tópicos que serão abordados, né, Gabriela? Fala um pouquinho para a gente aí do que a gente vai ter de novidades no curso. Bom, a nossa intenção é fazer o curso para quem é arquiteto, mas também trazer as pessoas comuns, né? Vamos dizer assim, as pessoas que não são da área, quem não trabalha com arquitetura. Mas que gosta. Mas que gostam, né? Tá. Eu acho que é importante a gente trazer luz para esse assunto. Estudante também, né? Estudantes de né? arquitetura. Eu costumo falar para o Ricardo que eu gosto muito de conversar sobre patrimônio com pessoas que não são da área, né? Porque, querendo ou não, é um diálogo muito claro, né, entre arquitetos. Falar sobre patrimônio, ainda que muitas pessoas não estejam assim a par da área do patrimônio, não trabalhem com patrimônio, existe um diálogo, né? A gente tem uma forma de conversar o arquiteto. E eu gosto muito de conversar com pessoas que não são da área de arquitetura sobre patrimônio. Então, quando a pessoa pergunta assim, mas o que é patrimônio? E eu lanço a pergunta às vezes como identificar um patrimônio, né? Exatamente. Às vezes eu lanço a pergunta novamente para a pessoa e eu falo, mas o que é patrimônio para você? Porque muitas vezes a minha visão como arquiteta é dizer que X, Y e Z é patrimônio. Mas a pessoa vai ficar confusa ou então ela vai dar uma resposta às vezes muito, muito óbvia. Por exemplo, ela vai lembrar do MASP, ela vai lembrar do Museu do Ipiranga, que sim, é um patrimônio. Mas a cidade e a forma como ela vive, a tradição dela, a identificação dela com a cidade, também é um patrimônio. Então, eu acho que trazer luz para essas pessoas, né, para esse assunto, no sentido de mostrar que patrimônio não é só o objeto, né, como a gente fala, não é só o edifício, né, é abranger um pouco, né, essa ideia. O entorno dele, né? O entorno, né, entender a cidade como um patrimônio. Eu acho que a cidade como um todo, né, a gente precisa entender isso, né? Tirando um pouquinho do gancho, mas eu acho que tem uma relação direta. Nas nossas viagens que promovemos do Caminhos da Arquitetura, a gente dá uma ênfase muito forte sobre o tipo de arquitetura e como que a gente pode identificar, né, aquele estilo e como que a gente pode, de repente, trabalhar para a preservação. Né? E se a gente faz isso lá fora,
né, em grandes capitais, tal, até no exterior mesmo. Então, trazer isso para o interior, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, né? Sim, trazer para a regionalidade, Regionalidade. Né? A gente Sim. entender... geralmente as pessoas têm um interesse e uma atração em conhecer o que está distante dela. E não liga muitas vezes porque está muito próximo dela. Passa batido inúmeras vezes em frente da matriz de São José e nunca olhou que existem rosáceas lá em cima dela. É a primeira vez que eu passei hoje, eu percebi. Então, assim, as pessoas não veem isso, né? Não percebem que isso está na cara delas. E aí, quando a gente começa a entender o patrimônio, entender a cidade, entender a sociedade, as relações da família com aquele local, a gente começa a procurar isso. Então, de repente, você está na rua, você está procurando essa história o tempo todo. E o patrimônio está em tudo. Por exemplo, está aqui na nossa mesa, de uma forma muito clara, né? Nós temos aqui, então você que está aí vendo a gente, esse suporte para microfone, esse suporte ele foi criado pela Bauhaus, na Alemanha de 1930, para ser um abajur direcionado. E ele foi modificado para ser um suporte de telefone. Então, esse design que foi desenvolvido aqui, foi desenvolvido por uma escola de arquitetura e design da Alemanha, antes do período nazista, que foi inclusive fechada pelo período nazista, foi um grande momento de criação da arquitetura e do design no mundo, e continua aqui hoje. O pessoal olha e fala assim, nossa, aqui uma releitura, né? Totalmente. E aí você vê assim, esse processo foi desenvolvido pela Bauhaus. Então isso é patrimônio. Sim. A gente se identificar dessa forma. Né? Então e é preciso uma injeção de curiosidade através do conhecimento. E eu acho que assim, você falando nesse gancho, né? E a gente que está em São José dos Campos, eu acho que é importante as pessoas saberem disso. Nós temos um projeto maravilhoso do Ramos de Azevedo, que é o nosso atual Parque Vicentina Aranha, né? Aquela mistura, né? Uma arquitetura eclética, né? A gente tem vários estilos ali, né? Eu acho que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como é que a gente vai, através do nosso curso, né, de Patrimônio Material das Cidades, ser abordado na parte prática dentro lá do Vicentina. Fala um pouquinho para a gente essa experiência. Eu vejo assim como um momento muito importante para a carreira nossa mesmo, né? Trabalhar com uma obra do Ramos de Azevedo e mostrar por que o escritório do Ramos de Azevedo ele é tão importante no Brasil inteiro. Não é porque ele construiu muito. Nós temos construtoras hoje que construíram muito mais prédios do que o Ramos de Azevedo. Com certeza. Mas pelas características próprias da construção. Então, é uma aula ao vivo. Você vai ver ali no local, é uma aula de anatomia de arquitetura e patrimônio. É a mesma coisa de você interpretar uma obra do Oscar Niemeyer, que tem um estilo próprio, característico dele. Tudo tem um porquê. E falando dessa relação, né, eu acho que assim, para quem ainda não conhece, né, a nossa abrangência é bem regional, né, acaba sendo até uma abrangência maior. A relação que tem do Ramos de Azevedo no parque, né, Vicentina Aranha atual, para a cidade é como o Teatro Municipal, também projetado por ele no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que é a maior capital hoje do país, né? Quer dizer, então assim, a referência que a gente tem do Teatro Municipal, quer dizer, então assim, olha essa relação, e eu acho que é a importância disso, a preservação com relação a isso, né? E a gente está nesse processo de restauro que está acontecendo hoje no parque, né? Vários prédios que já estão em processo de entrega, inclusive, desse restauro. E aí, como você trabalha bastante, vocês trabalham bastante com isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da emoção de trabalhar com patrimônio. Como é que é isso? Fala do mais novo aí, projeto de vocês. Conta pra gente aí, pra gente poder... Aí você tocou num ponto. Aí você chegou num lugar... Aí você chegou num lugar que a gente gosta de conversar, né? Porque a gente ama trabalhar com patrimônio. É apaixonante trabalhar com patrimônio. Eu trabalho com patrimônio desde o final da graduação, então eu me encantei logo que eu saí da faculdade pela área do patrimônio. O Ricardo fez a gente se encantar, eu e a Gabriela Prates, que é uma outra colega nossa que trabalha com a gente. E como eu posso falar isso?
começar ou trabalhar com patrimônio, o início é sempre fazendo todo um levantamento histórico. Então, quando a gente começa esse projeto de pesquisa sobre a obra, ali já começa uma identificação, né? É como você pegar uma criança, bebê, e você ir acompanhando o crescimento dela. Novas descobertas, né? Novas o tempo descobertas, todo, né? o tempo todo, às vezes boas e às vezes ruins, porque você descobre muitas vezes uma intervenção mal feita, uma intervenção indevida num objeto, né, como a gente chama, como numa igreja, por exemplo. Então, atualmente, nós estamos trabalhando com a matriz da Candelária, em Indaiatuba, e nós estamos iniciando o trabalho, começando essa identidade, começando a identificar esse levantamento. Então, a gente sempre inicia por essa parte histórica, esse levantamento bibliográfico, toda a questão da história, né, dessa igreja, os sistemas construtivos dela, para depois passar para uma identificação dessas patologias. Então, é um trabalho muito minucioso, até a gente chegar à etapa de ver a obra sendo restaurada. E é um sentimento emocionante de ver, sinceramente. E aí você falou a respeito da igreja. E a igreja ela tem uma forte relação com a comunidade, com as pessoas em geral, né? Eu acho que a igreja ela tem um impacto muito forte, né, na fé das pessoas, tudo mais e tal. Sim. Como é que é isso, a partir do momento que vocês começam a desenvolver o trabalho, como essa da Igreja da Candelária que vocês estão fazendo, como é que é o retorno, o feedback e essa relação com a comunidade no geral? Como é que funciona isso? Então, essa questão dessa identificação, né? Você vê que muitas vezes, quando nós vamos fazer visitas técnicas, nós temos que lidar com o padre, com as pessoas que fazem parte ali da comunidade, que trabalham na igreja, e muitas vezes nós esbarramos ali, né, nas nossas visitas técnicas com pessoas que frequentam a igreja. E você vê que existe sim uma identificação, né? As pessoas elas ficam gratas porque elas querem ver aquela igreja sendo aberta novamente. Muitas vezes nós estamos falando de igrejas que fecham para a obra e ficam 2, 3 anos, 4 anos, muitas vezes fechada. Então, como o caso da igreja de Indaiatuba, por exemplo. Tem o Cláudio. Sim. O pai dele, o avô dele, participou da comunidade, ele ajudou no restauro de algumas peças da igreja. Então, você vê que muitas vezes as pessoas que trabalham com a igreja, os avós, os pais que se casaram lá, ou a pessoa foi batizada na igreja. Então, o retorno é sempre de muita gratidão, porque as pessoas elas se identificam com aquele patrimônio. Então, é como se fosse parte da comunidade mesmo, da vida ali delas. E aí, Ricardo, nessa coisa da igreja tudo mais e tal, chega um momento em que vocês ganham tanta confiança do padre, como a Gabriela falou, que vocês recebem a chave da igreja? Isso acontece? Pois é. Como é que funciona isso? Conta pra gente. Eu tive por muito tempo a chave do Santuário do Valongo de 1642. Eu fiz o restauro integral dela. É Santos, né? Santos. E ontem eu voltei a trabalhar lá, depois de 4 anos afastado. Eu voltei a trabalhar no Valongo. Então a confiança é tão grande, né, que eles entregam literalmente a chave da igreja para a gente. Que bacana. Uma coisa que é importante a gente falar é que a igreja é um ponto interessante de se trabalhar por vários motivos. O primeiro dele é respeitar a sociedade, porque nós trabalhamos com a igreja desde 1570, que é a igreja de Itanhaém, que a Gabriela está entregando as obras agora, essa semana, que foi totalmente restaurada, até 1960, com a Catedral de Brasília. Então nós temos, dentro do nosso escopo de trabalho, um número enorme de igrejas de várias situações diferentes. Com várias tipologias. Várias tipologias. Mas o que é comum a todas, a marca da sociedade. Então, por exemplo, o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serra, que é a padroeira de Santos. Então você vai ver que existe na sala de oferendas uma série de situações das pessoas que têm a fé depositada ali.
que eu não posso desconsiderar nunca aquilo. Uma série de alterações que durante o tempo foram feitas. Eu não posso desconsiderar e voltar ela ao século XVII, século XVIII, porque eu vou restaurá-la. Não posso, porque aí eu vou apagar toda a marca da sociedade de 300 anos ocupando ali. Então, o gostoso do restauro é justamente isso. Você identificar o que faz parte da história, não só da edificação, mas da sociedade. Então você vai vendo aquilo, quando você vai às vezes decapando uma parede branca, né, que você vai tirando, que você vai vendo a pintura que tem atrás daquilo, como tem no nosso caso lá de Indaiatuba. Sim. É maravilhoso, porque ali está a história, né? A história está ali pintada e foi encoberta com cal, com tinta. Que bacana, interessante isso. E a gente vai ter esses cases no curso. Sim, sim. Bacana, A ideia nossa é trazer, né? A interessante. Gabriela já preparou um material bem legal para estar trazendo e mostrando a prática, né? E aí é onde entra muito a interface nossa com Caminhos, né? Porque a ideia nossa é tudo isso que a gente está falando, na teoria e na prática, aqui dentro de São José, levar para as viagens do Caminhos e identificar em outras cidades. Ótimo. Né? Porque a gente sabe que hoje a Caminhos não fica só aqui na região, está saindo para outros estados, quer ir para fora do Brasil. E aí a gente sempre criando, como você e o Adriel sempre procuram conosco, um roteiro, dentro desse roteiro, que tem arquitetura e patrimônio histórico. Né? Então, antes da viagem nossa, eu e a Gabriela sentamos e montamos todo um roteiro do que nós vamos falar e passamos para vocês. É o nosso brainstorming. Né? Interessante. Aonde vamos? Né? Então, o caminho aqui vai ter isso, tal hora vai ter aquilo, vai ter... Né? Então, assim, essas viagens, apesar de serem viagens turísticas, elas têm uma missão nossa de trabalhar a conscientização do patrimônio histórico para qualquer pessoa. Sim. Né? Sim. E aí o curso nasce disso, né? E começa a criar formadores de opinião. Eu acho que o mais interessante é isso, né? E com conhecimento técnico, né? A pessoa começa a entender, né? Eu acho que assim, as viagens do Caminho da Arquitetura, elas são bem assim, né? Elas são uma maneira de criar uma informação e o nosso primeiro curso, hein, gente? É importante. Primeiro curso inédito no Vale do Paraíba está trazendo para esse curso de patrimônio material das cidades. E assim, eu acho que além de tudo isso, né? Além de tudo isso, a possibilidade de, ao final do curso, podemos falar que a gente está criando um grupo para que a gente possa estar trabalhando mais ativamente com o patrimônio no Vale do Paraíba, é isso? Sim, é isso mesmo. A ideia nossa é algo que a gente já trabalha, arquitetando, na verdade, surgiu assim, né? Então, a vantagem de ser professor, né? Você vai pegando os melhores alunos que você tem para trazer para trabalhar com você. Hoje, todo grupo que trabalha conosco, né? Todos foram ex-alunos meus. Né? Todos foram ex-alunos. Né? Então, é um grupo enorme de ex-alunos. E aí, uma coisa que é interessante de estar passando, eu dei aula numa universidade que tinham 6 unidades na cidade de São Paulo. E eu vim dar aula de patrimônio histórico e não tinha um trabalho final de graduação em patrimônio histórico. Não tinha, um ou outro. Eu comecei a orientar trabalhos de conclusão. Lá em 2010, eu tinha uma média de 3 trabalhos por semestre. Eu cheguei a 2021 a ter 50 trabalhos orientados por mim de patrimônio histórico. Ou seja, tem um interesse... Né? Porque e tem material para se trabalhar isso. Exato, né? A questão de você divulgar a paixão pelo patrimônio histórico. Né? Então, eu fico muito feliz com a Gabriela. Né? A Gabriela está tomando aí uma frente enorme, né, dentro do patrimônio pela paixão dela por patrimônio. Né? Então, é uma coisa bacana que surgiu no final da graduação dela. Né? Então, da mesma forma que a Gabriela, a Prates veio conosco, a Luísa Vitarelli também foi a nossa aluna. Então, você vai trazendo esse pessoal para trabalhar conosco. A Luísa se especializou em Ouro Preto. A Luísa trabalha manualmente com restauro. Então, assim, é uma realização do professor ver isso. E aí você trazer eles para trabalhar com você é uma confiança muito grande, né? De você estar trazendo, porque é o seu nome que está ali em jogo. Né? E aí você trazer essa equipe para trabalhar, porque você tem a certeza que essa equipe tem capacidade e paixão pelo patrimônio para fazer o que a gente está fazendo. E aprender também, né? Eu entendo que a cada projeto que vocês começam a trabalhar, a desenvolver, além das descobertas, né, como a Gabriela falou, né? Tudo é muito novo, né, Gabriela? Sim. Eu acho que
a equipe já começa a ficar mais redondinha, né? Sim. E a gente tem muita coisa para preservar, né? Tem muita coisa para a gente poder olhar, né? Tem muito trabalho, tem muito patrimônio, tem muito projeto. Por exemplo, nós vamos passar uma disciplina de captação de recursos para o patrimônio histórico. Não tem projeto. Marcelo, sobra dinheiro e não tem projeto para patrimônio. Então, nós estamos trabalhando, né, Gabriela, e atrás disso, de capacitar as pessoas para conseguir ter recurso através do governo e de projetos de lei de incentivo do governo para fazer o restauro. Então, existe o dinheiro. E a gente tem que correr atrás. Para correr atrás, tem que saber fazer o projeto. E para fazer o projeto precisamos ter gente. Tem que ter gente. Por isso que é o curso nosso. O curso ele vem justamente para isso. Não né? precisa ser arquiteto. Acho que é importante salientar também uma coisa que o Ricardo falou, que muitas vezes a prefeitura, as prefeituras, principalmente de cidades pequenas, não tem mão, né? Não tem mão para conseguir trabalhar. Porque muitas vezes você não sabe nem por onde começar também, né? Eu acho que é principalmente isso. Você não sabe por onde começar. Então, ou seja, eu acho que essa oportunidade do curso, ela já vai dar uma startada para quem quer se destacar no mercado da arquitetura e no patrimônio no geral, né? Sim, com certeza. Aprender a ler editais, porque é isso, é procurar, né, esses editais que estão abertos para entender como fazer esse projeto, né? A quem procura, né? E tem um detalhe também que eu acho que é importante, né, gente? As cidades estão envelhecendo, né? Sim. Não é só nós, né? Mas as cidades também estão envelhecendo, né? Então, assim, e como trabalhar isso? Como preservar isso? Né? Como nós vamos nos preparar para os próximos 20, 30, 40 anos? Sim. Eu acho que é assim, né? Como é que a gente pode entender as cidades? Por isso que eu falo, né? Esse retrofit que está acontecendo nas capitais, em todas as capitais, eu acho que São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né, Belo Horizonte e tal, já estão se preocupando com isso. Por quê? Porque a sociedade hoje ela já entende o real papel da arquitetura. Né? Então, eu acho que isso é importante. Né? É importante e muito interessante pensar no seguinte. Nós estamos falando do Vicentino Aranha de 1920, né? 20 e pouco. Então, o legado daquele projeto do Ramos de Azevedo, hoje, para nós, é um parque maravilhoso. E agora vamos pensar assim, o que nós estamos fazendo hoje nas cidades. O que vai ser daqui a 50 anos? O que a gente vai lembrar daqui a 50 anos? Que cidade queremos para viver, né? Exatamente. Então, a cidade que vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, olha o legado que nós temos. Então, se nós entendermos o passado, a gente consegue, hoje, no presente, realizar o futuro. Então, é indiscutível. E eu acho que, partindo por esse princípio que você falou, eu acho que assim, é mais um motivo, porque não é só um ou outro, são vários, né? Sim. Então, assim, nós temos que ter isso muito forte, né? A gente teve as nossas cidades paulistas, eu vou pegar um pouquinho mais o gancho aqui do Vale do Paraíba, nós tivemos um crescimento muito forte na década de 50 por causa do eixo da Dutra, né, da ligação de São Paulo com o Rio de Janeiro, né? E as cidades foram se formando ao longo disso, né? Mas as cidades foram se formando, algumas se desenvolveram mais, né, no processo industrial, né, como é o caso de São José dos Campos, mas hoje não é referência mais industrial, quer dizer, e como é que funciona isso? Como é que a gente consegue entender essas cidades que a gente vive, quer dizer, e essa transformação das cidades, né, um novo uso, né, que a gente tem, né? Então, assim, pensar como que a gente pode trabalhar as pessoas que vivem na cidade, as pessoas que moravam naquela época, da época das fazendas de café, né? O eixo da linha do trem, né? Onde tinham as estações, né? Nós temos estações belíssimas, maravilhosas. Né? Isso, inclusive, hoje é um grande resgate que a gente tem que fazer, né? Para a gente poder entender um pouquinho a própria ocupação que as cidades tiveram em função desses traçados, né? Não só da linha de trem, mas também com o eixo, né, da rodovia Presidente Dutra, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. As cidades elas precisam se adaptar para a realidade de hoje, né? Então a gente percebe que as cidades elas estão perdendo esse time de se adaptar, porque, como você disse, aqui era uma cidade industrial.
né? Nós vimos agora na tecelagem, é o tamanho de uma cidade. Estrutura, É uma cidade. E de repente hoje aquilo não funciona mais como polo gerador de emprego. E aí a cidade não tem mais indústrias, ela vai fazer o quê? Ela vai fechar, vai todo mundo embora? Tem que procurar uma nova vocação para a cidade. A nova vocação da cidade pode ser explorar o passado que ela teve. Né? Então, por exemplo, nós temos Paranapiacaba, a Vila de Paranapiacaba, lá na Serra, em Santo André, que era o último ponto para descer o trem para Santos ou subir carregando café. Foi o início da arquitetura ferroviária, né? O início, né? Exatamente, que os ingleses trouxeram. Isso. E aí era uma vila que estava perdida, praticamente, em ruínas. E através do programa do governo, tem investimento, tem projeto e tem investimento. Né? Isso que é legal. E a vila hoje é um dos maiores pontos turísticos da Grande São Paulo. Né? Então, assim, a cidade se reinventou. Né? E isso em outras cidades também. Ouro Preto nós tivemos com o Caminho da Arquitetura, dia 30 e 31 vamos estar em Tiradentes com o Caminho da Arquitetura, são cidades que se reinventaram. Então, onde tinha uma selaria... Que mesmo que as cidades estão abrindo, né, para a questão do turismo e tudo mais e tal, mas elas têm que se preparar. Tem que se preparar. Não dá para você demolir. Você tem que ver qual é o reuso, né? Qual é o novo uso que você vai dar para essas cidades. Com certeza. Né? Então, isso é importante, né, Gabriela? Quando a gente estava... nós fomos a Lavras Novas. Lavras Novas é uma cidade encantadora. É como se fosse Campos do Jordão para São Paulo. É uma cidade muito pequena. E eu fiquei muito curiosa, porque nós estivemos lá no meio da semana. E a cidade estava vazia. Claro, no meio da semana, né? Só tem os moradores locais, as pousadas, né? Fora de temporada. E os moradores falavam assim, não, a partir de quinta-feira essa cidade é outra. Eu ficava, gente, como assim a cidade é outra? O que vai acontecer a partir de quinta-feira? E na quinta-feira, todos os barzinhos, os restaurantes abriram. Então, um monte de casinha que parecia que eram só casas, né? Eram só moradias. Moradia. Você via a cidade ganhando uma vida, né? Então, você vê... conversando com os moradores, a gente foi entendendo que muitas pessoas têm comércio em Ouro Preto e tem comércio também em Lavras Novas. Então, falando sobre essa questão de se adaptar ao turismo, né? Então, os moradores entenderam como é a dinâmica, entenderam que de quinta a domingo a cidade tem outro funcionamento. Então, eles já se adaptaram ali, fizeram com que as pousadas abrem para restaurantes, né? Os restaurantes têm uns restaurantes muito agradáveis. Então, é linda a cidade. Inclusive, Lavras Novas é uma cidade que vale muito a pena conhecer. Bem pertinho de Ouro Preto. Interessante isso, né? Ou seja, as cidades estão se preparando, né? Estão se E preparando. para ela se preparar, né? Para a pessoa querer montar o seu restaurante numa casa antiga, tudo mais, o reuso, como é que vai ser aquela estrutura, né? Então, assim, contratar, né, pessoas para poder dar condição. Sim. Né? E você vê, por exemplo, Tiradentes, nós vamos ver muito isso. Vocês foram agora recentemente, devem ter percebido. Nós tínhamos um comércio até a década de 90 voltado para a venda de produtos artesanais locais. Né? Hoje você vê um incremento de, por exemplo, restaurantes que você encontra em São Paulo, para que possa trazer também o público jovem. Né? Então, você imagina que tem hamburgueria, tem vários outros atrativos, músicas que não sejam somente música de barzinho, que a gente fala. Né? Então, assim, sorveteria, tem uma série de outros elementos comerciais que foram sendo trazidos para a cidade para atender um novo público. E Ouro Preto dá show nisso. Né? E aí você vê que é uma coisa bacana que você está colocando. Né? Então, assim, a gente tem essa relação dos novos eventos, digamos assim, né? Com as festas religiosas que ainda existem, porque a relação ainda é muito forte, né? Que a gente vê, né? Principalmente com relação a essa questão das igrejas, né? Por que as igrejas precisam ser e tem essa necessidade? Não, mas não é só a igreja, quer dizer, é a igreja, é o entorno dela, é o centro histórico, são as casinhas que fazem o casario, né? Sim. A gente fala que fazem parte de tudo isso, né?
Ou seja, o acesso a tudo isso, a acessibilidade, né? Acessibilidade. Né? A questão da questão do meio ambiente também, né? Do reuso que você vai dar com isso. Quer dizer, esses tópicos todos que a gente vai estar abordando, é isso, Gabriela? Fala um pouquinho para a gente. A gente vai passar desde trazer um pouco dos conceitos de patrimônio. Então, a gente vai trazer sobre os teóricos do patrimônio, né? Qual é a base do patrimônio, no sentido de bibliografia mesmo. E a gente vai entrar nessa questão de entendimento do que é o patrimônio material, do que é o patrimônio imaterial. O curso fala sobre preservação e sustentabilidade. A gente vai entrar nessa questão do desenvolvimento, né? O projeto que a gente fala sobre projeto sustentável. O que é o projeto sustentável dentro do campo do patrimônio? Né? Como a gente trabalha com a sustentabilidade, né? Porque esse é um termo que é usado hoje de um jeito muito malicioso, muitas vezes, né? É uma obra sustentável. Na verdade, muitas vezes é usado mais para vender, né? Como algo sustentável do que ser de fato. Então, a gente vai entrar um pouco nessa questão da sustentabilidade dentro das cidades, sempre trazendo essa questão do patrimônio e a cidade, né? Que eu acho que é importante deixar isso claro, que nós estamos falando sobre o patrimônio ambiental urbano, sobre sustentabilidade, sobre projetos urbanos, né? Porque não tem como a gente desvincular hoje, né? A grande maioria das pessoas vive em cidades. Sim. Então, não tem como falar sobre patrimônio e não falar sobre planejamento urbano, né? São dois campos que trabalham ali o tempo todo em conjunto. Quando a gente fala sobre essa questão da malha urbana, do projeto, né, de patrimônio inserido no contexto urbano, né? Então é importante a gente entender esse entorno. Vamos falar o que mais, Ricardo? Legislação do patrimônio. Legislação do patrimônio. Projetos, identificação do patrimônio. Né? E a questão da sustentabilidade, muitas pessoas veem assim, a sustentabilidade voltada à ecoeficiência. Não, sustentabilidade se manter. Não adianta só restaurar o elemento, ele tem que se manter. Tem que se manter. Então, que políticas públicas e privadas eu tenho que ter para aquele patrimônio se manter? Né? Então, é importante como a prefeitura vai manter, por exemplo, a manutenção daquele espaço. Sim. Então, são os eventos que vão trazer. Um exemplo legal para trazer agora, no mês de junho, começo de junho, tem a Festa de Portugal lá em Santos. É em frente ao Santuário do Valongo, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio do Valongo. A festa é feita no Largo em frente. Do lado nós temos um Museu Pelé, que é uma casca eclética e o interior super contemporâneo. É magnífico. Você andando pela Rua do Comércio, tem a Casa da Frontaria Azulejada, que vai ter um evento de economia criativa. Então, o centro da cidade inteiro se mobiliza para que as entidades sociais consigam vender tanto na economia criativa como na festa de Portugal. O Museu Pelé gira, o Santuário do Valongo gira e o aluguel do espaço público para fazer a feira lá dentro faz a manutenção do espaço. Então, assim, a cidade se programou para isso. Né? Ou seja, a vida acontecendo na cidade, né? A vida acontecendo na assim, cidade. A vida por mais que no seja centro da no cidade. centro da da cidade. Por mais que uma cidade, Santos, como é uma cidade antiga, né? E ela se reinventou. E essas festividades, como você está falando aí, né, da Festa de Portugal, Sim. eu acho que ela traz, né? Ela traz aí essa importância realmente da questão da preservação, né? Sim. Nosso curso, ele tem tudo para ser um sucesso, né? Tem. É o primeiro de muitos, é isso? É o primeiro de muitos. de muitos. É muito importante salientar que o nosso primeiro curso é propositalmente aqui em São José dos Campos, Sim. né? Graças ao apoio do Caminhos da Arquitetura. Sim, Não e tinha- da Associação Da dos Engenheiros Da Associação. Associação dos Engenheiros Com Arquitetos. certeza. Marcelo foi presidente no mesmo período que eu fui presidente lá em São Foi, Vicente. alguns anos Né? atrás. Alguns Essa anos amizade atrás. antiga. Uma amizade antiga, né? Não, e resgatar isso que eu acho que é Resgatar. importante. Isso é patrimônio Isso é também. patrimônio também. Também. Amizade também é um A patrimônio. amizade é um grande patrimônio, como Com é família. certeza. Então é bacana isso. Para nós é muito bacana, né? Estar aqui com vocês, né? E não sermos mais, até corrigir isso, né? Não estamos mais aqui com vocês, agora somos nós. Exatamente. Somos nós. Somos né? um só agora. E assim, a gente tem hoje, né, na região do Vale do Paraíba, aproximadamente aí 39 cidades, né, nesse nosso eixo aí do Rio Paraíba do Sul. Sim.
né? Então essa relação é muito forte, né? Então, assim, o curso ele vem justamente para atender não só essas cidades, mas também outras regiões também. Eu acho que isso é importante. Nós já temos inscrições de pessoas que estão vindo de São Paulo porque querem fazer esse curso nos seus campos. É interessante isso, É né? muito legal. Ainda por mais que seja uma cidade grande, como a Gabriela falou, mas ainda é interior. E assim, é o interior gostoso. É o interior gostoso e super atraente de oportunidades. Um curso desse, ele pode começar a sua capacitação para você trabalhar, por exemplo, em Belém do Pará com patrimônio histórico. Ah, que interessante. Tá? Você pode trabalhar em qualquer lugar dentro da arquitetura brasileira com o conhecimento que você vai começar a adquirir a partir do start desse curso. É lógico que só dele não dá, você tem que se especializar e se aprofundando com a área que você quer dentro do patrimônio. Sim. Mas, inicialmente, você vai ter certificado de aprendizagem, de qualificação, e você vai poder levar isso para qualquer cidade do Brasil. Uma porta, pode né? se integrar também com outras equipes, né? Sim, porque como a nossa, as por equipes é exemplo. multidisciplinar, né? Com Quer dizer, então, como você falou, né? De repente Como a ir lá nossa. para Belém Sim. do Pará, Sim. né? Para Bahia, por exemplo. Minas né? Gerais, nós temos trabalho em Minas Gerais. E eu acredito que assim, as prefeituras no geral, elas estão com esse olhar para a preservação, né? E como você falou, né, a questão de se preparar porque os editais estão acontecendo aí, Sim. né? Como nós temos hoje muitos editais voltados para a questão de habitação de interesse social, né? Editais inclusive voltados para a cultura, né? Sim. Para arte, para a cultura, tudo mais e tal. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essa questão dos editais. Como é que funciona? Como é que a gente fica sabendo disso aqui? Nós vamos falar sobre os editais no curso, é isso? Vamos falar contar sobre um os pouquinho editais. sobre os editais? E nós temos aí dentro da equipe caçadores de editais. Ah, que interessante. Nós temos importante. caçadores de A muito equipe é importante. multidisciplinar, como você falou. Então, nós temos ali pessoas preparadas para ter um Ou olhar seja, a ali. pessoa que faz um curso, ela também vai poder, de repente, ser um caçador de edital. Sim. Sim. Bacana, bacana. Sim. E Fala a pra partir disso, escolher os seus clientes e trazer os editais para esses clientes específicos que ela encontrou. Né? Então, pode ser um edital para educação, um edital para arte, um edital para cultura, e aí você vai atrás deles e você monta os projetos e você consegue realizar esses projetos para o município. Então, eu vejo assim, esse projeto, esse curso, ele consegue trazer uma capacitação efetiva para entrar no mercado de trabalho e, além disso, criar uma paixão pelo patrimônio, se reencontrar na vida. Sim. Bom, eu só tenho a agradecer, então. Queria que vocês reforçassem esse convite para o nosso primeiro curso que nós estamos trazendo aqui de patrimônio material das cidades na Associação dos Engenheiros e Arquitetos pelo Caminho da Arquitetura. Fala um pouquinho para a gente. Né? Primeiramente, agradecer, então, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, São José dos Campos, Caminhos da Arquitetura, pelo convite. Vai ser uma honra estar com vocês. Eu espero que vocês se inscrevam no curso, porque sim, nós queremos falar sobre patrimônio, nós queremos falar com arquitetos, com não arquitetos, nós queremos abrir a mente de vocês e falar sobre um assunto que a gente ama, que é patrimônio, falar um pouco sobre o mercado de trabalho e mostrar que existem outros caminhos no mundo da arquitetura. Você pode estar aí perdido agora, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, nós estamos aqui para mostrar que existem outros caminhos, tá? Então, no dia 23 de maio, Isso. nós estaremos aqui na Associação de Engenheiros e Arquitetos. E vocês são os nossos convidados, por favor. Se inscrevam no curso. E a Caminhos de Arquitetura leva vocês por todos esses caminhos. Sim. Obrigado, gente. Um abraço.